Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de artes. A última aula a gente trabalhou aqui alguns aspectos específicos sobre as manifestações artísticas de Itabaianinha. E dando prosseguência ao conteúdo, né, de artes que ia ser trabalhado em sala de aula, prosseguindo nessa questão, vamos trabalhar hoje músicas e cultura, a identidade artística do Brasil. Porque eu não foquei em um ritmo específico, porque o Brasil ele é caracterizado por possuir diferentes gêneros musicais. E a partir do momento que eu foco uma questão, eu, de certo modo, eu estou diferenciando, né, e impedindo que outras pessoas conheçam outros ritmos musicais que até então não tinham ouvido. Então, hoje eu trabalho de forma bem global, de forma bem geral, tá? Mas, claro, objetivo para vocês entenderem um pouquinho de como a cultura se estabelece dentro da música, tá ok, pessoal? Vamos lá. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos e segue aqui abaixo meu e-mail. Primeiro, é importante que vocês entendam o que é música, tá bom? Então, eu trouxe aqui duas definições de música. Primeira definição é a arte de combinar harmoniosamente vários sons, frequentemente de acordo com regras definidas, artes de atrair, de seduzir. Música, algo mais global. Segunda, a música é a arte de expressar determinados sentimentos através de sons produzidos pela voz ou pelos instrumentos musicais. Então, se a gente for analisar ambas as percepções, a gente consegue entender que a música ela é formada por um conjunto de elementos, como melodia, sons, a harmonia, né? E tudo isso, de certo modo, transmite a questão do sentimento ou de uma mensagem que aquela música ela quer passar. Por que, professor, hoje você está trabalhando essa questão de música, a definição? Porque, infelizmente, perdão, existe uma grande polêmica no nosso meio, né, justamente dizer que determinados ritmos musicais não podem ser entendidos como música e nem muito menos como uma cultura. Mas eu digo a vocês, independentemente da música ou da mensagem que aquela canção transmite, ela é uma música. Ela tem som, ela tem melodia, ela tem, ela tem versos, ela tem estrofe. Então, tudo isso aqui, pessoal, caracteriza uma música, ok? Não será necessariamente o conteúdo que ela vai lançar que vai definir se é música ou não. Então, entender o que é música é a junção de diferentes componentes artísticos, ok? Vamos lá. E o que é cultura? Trouxe duas concepções também. Noção de cultura como um modo de vida, né? A cultura corresponde ao modo de vida de um povo ou nação, constituindo de expressão o seu modo de sentir, pensar e agir. Então, cultura, dentro do aspecto do modo de vida, ela expressa, de certo modo, o que a gente sente, o que a gente pensa e como a gente age no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Essa concepção parte do princípio de que todos os povos ou grupos étnicos possuem cultura e de que nenhuma cultura é superior à outra. Concorda? Todos os povos têm sua cultura específica. Exemplo, a cultura do Nordeste, ela é diferente da cultura do Norte, ela é diferente da cultura do Sul, do Centro-Sul, do Oeste. Então, essa diferença não significa que a cultura do Nordeste, ou a cultura do Sul, a cultura do Centro-Sul ou do Norte é superior. Não, pessoal. Significa que há diferenças culturais. E essas diferenças culturais não podem ser entendidas como uma sendo superior da outra. Porque, como eu já falei para vocês aqui, né, segundo até mesmo o antropólogo Rolf Laraia, cultura ela não se estabelece enquanto superioridade. Ela pode ser analisada a fim de entender o lugar que ela foi formada, o que ela representa, quais são os elementos culturais daquela cultura.
cultura ela se analisa, ela não se compara, tá? Então, vejamos, colocando em foco as questões da diversidade cultural e da igualdade de direitos para as diferentes culturas. Vamos lá? E aqui eu trago para vocês, pessoal, justamente tipos de gêneros musicais. É do Brasil especificamente? Não. Tem uma mistura aí, tá? É de forma bem geral. Temos rock, o country, o reggaeton, que é algo mais recente, que a galera gosta, né? Os jovens aí e tudo mais, né? Também gostam. O pop, o rumba, metal, o rap, eletrônica, reggae, né? Gosto muito de reggae também. Enfim, né? Aqui são alguns gêneros musicais, né? Que predominam fora do Brasil. Ok? Alguma dúvida até aí? Muito bem. Agora sim, e o Brasil de fato? Aqui está, pessoal, uma representação, né, de forma bem didática do que seria necessariamente uma representação da cultura brasileira. O Brasil aqui é toda a América, tá, pessoal? América. O Brasil é basicamente isso aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é que a gente ouve aqui no Brasil? O funk, isso é fato. O samba, o bossa nova, o forró. Mas é somente isso? Não. Tem o frevo, tem o axé, tem o pagode, tem o gospel, né? Que são as músicas mais religiosas, que não deixa de ser música, né? Então, pessoal, vocês conseguem perceber que o Brasil ele é caracterizado pela uma diversidade artística de gêneros musicais e que o gênero da samba, que o samba não é superior ao forró, que o funk ele não é superior ao samba e o samba não é superior ao funk, enfim, esse vice e versa. Nenhum é superior ao outro. Existe a questão do gosto. Tem umas pessoas que gostam do forró, outras pessoas gostam do funk, outras pessoas gostam de algo mais internacional, que é o eletrônico, outros gostam de uma música mais, de certo modo, mais country, enfim, são gostos musicais. Eu não estou aqui para definir qual é o melhor gosto musical. Eu estou aqui para dizer que todas as culturas, que todos os gêneros musicais, de certo modo, eles são cultura. Por que eles são cultura? Porque eles foram passados de geração em geração e ele transmite, de certo modo, a reflexão da qual o sujeito está inserido. Por exemplo, normalmente, se eu moro em Itabaianinha, e eu posso fazer uma música sobre a minha cidade. É uma música. Está falando do meu local, né? Da onde eu venho, quem eu sou, da minha história de vida. É isso. Isso é cultura. Quando essa música se reproduz para outras pessoas, se torna mais ainda cultura. Que aí essa música vai ser passada de geração em geração. O próprio hino. O hino da cidade de Itabaianinha ou de qualquer outra cidade é uma cultura, de certo modo. Uma cultura musical. Entende? É essa relação. Por quê? Porque ela vai caracterizar o desenvolvimento, a formação de Itabaianinha. E ela surgiu lá décadas atrás, mas está presente nos dias atuais. Porém, que não é muito ouvida, só ouvida no período da emancipação política, mas não deixa de ser uma cultura musical, um modo de ouvir, porque ela remete de como Itabaianinha ela foi estabilizada, como foi ela consolidada ao longo da história. Tá, pessoal? Eu trouxe aqui dois gráficos para vocês, né? Trouxe aqui dois gráficos para vocês, né? Feito em uma das pesquisas realizada por uma instituição, né, por uma faculdade, lá na região sul. Na região sul. Vejam, na região sul. A grande maioria das pessoas escuta o quê? O sertanejo. 25% pop, 9% pagode, 8% gospel, 7% pop rock, MPB. MPB é música popular brasileira, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e tantos outros que tem, né, pessoal? Forró, 3%, funk, 3% e outros, né, 10%, tá? Aí vamos aqui. Aí aqui eu já trago, de certo modo, um outro dado, né? Agora do Brasil de forma geral, tá? Percebam.
15% houve internacional. Eletrônica, quase 25%. Pop rock, passando quase 10%. O funk, quase 15%. O rap, né? O que é que eu gosto de trabalhar aqui nesses dados, pessoal? Que a grande maioria dos ritmos musicais que são marginalizados, que sofrem preconceito, infelizmente, que é o funk, o rap, né? O axé e o forró, eles são menos, na verdade, nos dados, nas pesquisas, eles são sempre abaixo. Mas, na verdade, as pessoas, às vezes, não gostam do forró, mas dizem que não gostam. Porque vocês sabem que o forró, o rap e o funk, ele é marginalizado. São ritmos musicais, são culturas musicais, mas, infelizmente, eles são marginalizados. Porque ele representa justamente as pessoas, nossos lugares de fala, né? As nossas origens. Né, isso, pessoal? As pessoas realmente que moram... O funk é uma característica bem específica, por exemplo, da cultura do Rio de Janeiro, né? Que é justamente das comunidades, né? Que muitos insistem em chamar de favelas, né? Mas o termo correto são comunidades. Então, surgiu, né? Tem sua origem lá nas favelas do Rio de Janeiro, mas nas favelas e nas comunidades, mas pelo fato de ter surgido lá, sofre uma sequência aí de ataques e de críticas, infelizmente. Mas muitos julgam como que não é cultura. Mas, pessoal, o que vai definir cultura, o que vai definir música. Lembra que eu falei para vocês que música é um conjunto de melodia. Você pega uma música de funk, por exemplo, e você vai colocar aqui, você vai analisar ela. Tem melodia? Tem. Tem letra? Tem. Tem som? Tem. Tem estrofe? Tem. Caracteriza uma música. Entende? Axé, o mesmo jeito. Sertanejo, o mesmo jeito. São músicas e essas músicas são culturas musicais. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Pronto. Aqui, né, claro, né, que nós estamos no nosso Nordeste, eu especifiquei aqui mais um pouquinho para vocês sobre a cultura musical nordestina. Então, é justamente essa diferença, essa mistura de culturas musicais que estabelece a identidade artística. Quando alguém perguntarem para vocês, ou que vocês forem fazer uma prova lá no ensino médio, ou quando vocês forem prestar o Enem para ingressar na universidade, e tiver alguma questão sobre, caracterize a identidade artística do Brasil. O Brasil hoje ele não tem apenas um único gênero musical. Ele é caracterizado por uma mistura, por essa diversidade. Vamos pegar o exemplo aqui, por exemplo, do Nordeste. Vocês sabem muito bem que no período carnavalesco, em Recife, é predominância do quê? Do frevo. Né? O forró, o chachado, o axé music, o samba de roda. São características e são, ao mesmo tempo, ritmos musicais que surgiram no Nordeste. Tá? Tanto frevo, forró, chachado, axé music e samba de roda. São gêneros musicais, ok? Que têm a sua raiz no Nordeste, que sua história partiram e relatam histórias sobre o Nordeste. Um exemplo de música, a música Asa Branca, né? Característica marcante do Nordeste. Muitos auto-intitulam como hino, né? Como o que representa o Nordeste, né? Mas é importante ser analisado porque a música de Asa Branca retrata um período de seca. Retrata um período de seca e de pobreza que o Nordeste passou. Mas em um determinado período lá no passado, mas muitos de fora. Pega essa música, analisa a música e traz aquela característica do passado para o presente, cometendo um anacronismo, tá? Cometendo um anacronismo. E é o seguinte, pessoal, o Nordeste passou por um período de seca? Passou. Algum período de pobreza? Passou. Mas existia determinados pontos no Nordeste que ainda existe a seca, né? Mas não significa que o Nordeste é predominância de seca e que o Nordeste não tem riqueza, né? Como nos inferioriza por isso, tá? Infelizmente nos inferioriza. Mas isso aí é senso comum, né? Enfim. O que é que eu deixo claro para vocês aqui?
é justamente o seguinte, que vocês percebam que a cultura nordestina, ela não é superior à cultura do Sul, e nem ao contrário. São diversas culturas que se dialogam, que se diferem, que têm semelhança uma com a outra, né? O samba tem sua própria estrutura, o axé music tem a sua própria estrutura. Você dança chachado como dança samba, do mesmo jeito, do mesmo ritmo que você dança o chachado, você consegue dançar o samba? Segue ali a melodia? Segue o ritmo musical? Você dança o samba de roda, você consegue dançar o samba de roda do mesmo jeito que você dança o frevo? Não consegue, porque cada ritmo possui sua própria estrutura, sua própria organização. E o corpo, ele se movimenta, de acordo com cada ritmo. O forró, lá e cá, movimenta mais o corpo. Já o samba movimenta mais os pés. Você consegue fixar os pés, né, no chão, claro, não mexer os pés e dançar samba? Não consegue. Mas você consegue fixar os pés no chão e forró, só com o corpo. Então, cada elemento artístico, cada gênero musical, uma característica. É essa justamente a riqueza do Brasil, essa identidade do Brasil. E aqui, a nossa mensagem, né? Cuide do nosso corpo, porque você, na verdade, cuide do seu corpo, que você mora nele, tá, pessoal? Não esqueçam de fazer a atividade que está logo aqui abaixo. E do mais, tenham uma ótima semana, que vocês fiquem em paz, fiquem bem. Valeu, galera!